Acho que agora, se puderem melhorar um pouco a claridade, aí que o pessoal possa olhar também as Bíblias, não sei se vocês têm como organizar isso. Nós vamos caminhando juntos, observando um pouco a respeito daquilo que Deus desperta no coração, na vida de algumas pessoas para empreender em favor de um projeto do seu próprio coração. Passamos por um momento especial da história do povo de Deus, onde havia ficado nitidamente claro o que Deus queria. E algumas vezes, durante esse tempo, então, Deus foi levantando pessoas específicas e algumas vezes um contingente bastante grande de pessoas que saíram do exílio, da humilhação, da escravidão, daquele tempo... daquele tempo ruim da história do povo de Deus, saindo para dentro de um novo capítulo da história do povo de Deus. Esse povo que Deus mesmo havia despertado no Espírito para que se colocasse à disposição dessa obra especial que seria realizada na reedificação de uma cidade, na reedificação de um povo, na reedificação, na construção da identidade. E nós então olhamos e vemos que a identidade real do povo de Deus começa na obra em si que será realizada, mas dentro daquilo que é o essencial. E o essencial é o relacionamento com Deus. Isso é o recarregar. Isso que nós aqui temos como meta, como alvo, como objetivo também deste encontro. O encontrão serve para isso, para nos recarregar. E isso tudo começa quando então nós estamos dentro desse relacionamento com Deus, restaurando esse relacionamento, ou quem sabe iniciando esse relacionamento para aqueles que algumas vezes não estão tão certos assim, se creem em Deus ou se creem numa ideia que eles mesmos têm a respeito de Deus. Então, quando esse relacionamento com Deus começa a ser restaurado, ou quando começa a ser construído, nós temos a oportunidade de experimentar que Deus age através da nossa própria vida, não apenas em nosso favor, não apenas nos abençoando, mas Ele age através de nós para que outras vidas sejam abençoadas. E Ele o faz através das nossas profissões, das nossas carreiras, Ele age através das nossas famílias, Ele age através de tudo aquilo que Ele mesmo colocou à nossa disposição para que nós administrássemos. Seja a nível de recursos financeiros, seja a nível de relacionamentos, seja a nível de dons e talentos que Ele mesmo concedeu. Ele faz isso de uma forma ou de outra, através de todas as pessoas nessa humanidade, porque é mandato dele que nós cultivemos aquilo que ele nos deu. Mas aqueles de nós que estão conscientes disso, olham para essa obra que Deus está realizando e glorificam a Deus e honram a Deus através das suas próprias vidas. E encontram em Deus mesmo aquele que recarrega a bateria dia após dia. Aquele que fornece as orientações para o nosso GPS, desde que então o ir para casa, o local para onde nós devemos ir, esteja claro. E algumas vezes acontece também que nem só por causa de estarmos envolvidos na obra que é do coração de Deus, nós não sofreremos dificuldades. A partir então desse momento, eu caminho com vocês naquilo que começa a acontecer no momento em que a gente sai daqui. No momento em que a gente sai daqui, o mundo real, ele é mais cruel conosco. Ele é mais agressivo. Ele não é assim tão bondoso como a maioria das pessoas com as quais nós estávamos aqui convivendo, porque compartilhamos de muitos princípios e valores iguais. O mundo real, ele é bem mais cruel. E as dificuldades, então, para vivenciar adiante aquilo que Deus quer que seja vivenciado através da nossa vida e que nos faz tão bem, isso acaba correndo alguns riscos. Quando nós olhamos para um administrador fiel, como era esse Neemias, que nutria um relacionamento com Deus, e eu quero enfatizar isso de novo, Neemias era um homem como qualquer um de vocês, e eu preciso dizer agora de vocês que estão no mercado de trabalho, que estão no convívio diário. Ele é um homem, e é como você, como mulher, no seu dia a dia, aí trabalhando no mercado de trabalho, ele é alguém como você.
Ele não é alguém como eu, que está o tempo todo envolvido de alguma forma nesse ministério em tempo integral. Não, esse Neemias é alguém como você, que tem uma profissão, ele é um administrador, ele tem uma posição social de influência, ele está dentro da corte do rei mais poderoso da sua época, ele tem bons recursos para administrar e ele coloca isso tudo à disposição daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E esses são princípios que marcam a vida de fé de Neemias enquanto ele exerce a liderança de um empreendimento do coração de Deus. Mas enquanto as coisas seguem bem, é fácil. É fácil manter a estabilidade, o equilíbrio, a perseverança, é fácil. Quando as coisas todas estão seguindo no padrão normal, ou aquele padrão normal que nós entendemos que devem ser, quando nada demais nos afeta, então é fácil. Mas como agir quando algumas coisas começam a nos ameaçar? Como agir, então, a partir de amanhã, de quinta-feira, durante a semana, quando os empreendimentos da vida real começam a ocupar muito mais da nossa agenda do que aquelas possibilidades que nós teríamos de, quem sabe, fazer um devocional na parte da manhã? Como lidar com essa vida real, quando surgem as ameaças, quando surgem as tensões da vida? Neemias ele estava envolvido no empreendimento que vinha do coração de Deus. Neemias tinha clareza de que aquilo que ele estava fazendo era propósito de Deus para aquela época e para aquele momento da história do povo de Deus. E nem por isso deixou de passar por ameaças, nem por isso aquele empreendimento seguiu de vento em polpa como se tudo agora desse certo, vitória sobre vitória, nem por isso. Mesmo que esse empreendimento fosse do coração de Deus, Neemias vai passar por grandes lutas. Deus criou as oportunidades, Deus concedeu a ele a oportunidade de liderar esse empreendimento. Ele tinha uma relação sincera e íntima com esse Deus. Ele orava a esse Deus, demonstrando total confiança, entrega a esse Deus, dizendo para si, para Deus mesmo e para aqueles que estavam ao seu redor, que não vinha dele mesmo essas capacidades, mas vinha do próprio Deus. Era esse Deus quem o capacitava. E vivenciando isso, nem tudo vai seguir desimpedidamente, sem reveses e sem transtornos. Não acontecerá assim. Tanto no capítulo 4 de Esdras, nós vemos que a construção do templo foi marcada por vários reveses. Tanto quanto no capítulo 4 de Neemias, que logo mais eu vou entrar, também foi marcado por grandes ameaças, grandes reveses. Ou seja, mesmo que Deus esteja agindo, as lutas permanecerão. As ameaças internas e externas estarão também presentes, mesmo que seja um empreendimento que o próprio Deus chamou à existência. Mesmo que nossas comunidades estejam passando por lindos processos de reavivamento, levantados pela mão do Senhor da vida, mesmo assim, no meio disso, haverá dificuldades, haverá ameaças, haverá lutas. Mesmo que a sua vida esteja no centro da vontade de Deus, que a sua vocação, que a sua profissão, que tudo o que você é e tem esteja servindo a Deus, mesmo assim você vai passar, assim como eu passo, nós vamos passar por provações, por ameaças, por dificuldades, por lutas terríveis, para poder continuar colocando em andamento aquilo que é do coração do próprio Deus. Nós não vamos ser poupados disso. Essa é a vida real, esse é o contexto real. E tenho plena convicção de que para que um encontrão desse, como esse que nós estamos vivendo, tenha chegado a esse momento aqui, as lutas, as ameaças, os desentendimentos, as pequenas picuinhas, os melindres e gente magoadinha também saiu do processo. Tenho absoluta certeza. Tenho absoluta certeza que é assim. Mesmo que, depois de ter participado desses dias aqui com vocês, eu tenho a plena convicção de que este encontro aqui é obra de Deus. Eu tenho a plena convicção de que Deus agiu no nosso meio.
E que foi Ele que chamou esse tempo aqui à existência. Foi Ele que estava agindo e é Ele que está agindo. E nem por isso essa grande obra aqui seguiu sem desimpedimentos, sem ameaças, sem dificuldades, sem grandes lutas, sem grandes orações, sem a fidelidade de pessoas, sem aquela batalha que realmente acontece nos bastidores do encontro. Assim, eu tenho plena convicção, apesar, reforçando, de que é obra do próprio Deus. E para que nós possamos meditar um pouco mais, então, em como agir quando estamos envolvidos em uma obra de Deus e coisas exteriores ou até mesmo interiores nos ameaçam, eu convido para que nós possamos ir de novo, ler um pouquinho mais da palavra de Deus lá em Neemias capítulo 4. Em Neemias capítulo 4, nós vamos ter um pouquinho do cenário que ameaça a obra que precisa e vai ser executada, querendo algumas pessoas ou não. Ela vai acontecer, porque é Deus quem está agindo. Neemias capítulo 4. Os versículos de 1 a 3, por enquanto. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Até aqui. Sambalate e Tobias são os governadores daquela região, pessoas com grande poder e que quando olham para aquilo que está acontecendo ficam profundamente incomodados, porque eles não querem que a obra seja completada, eles não querem que Jerusalém seja reconstruída, eles não querem que o povo de Deus siga o seu propósito e alcance o objetivo pelo qual ele existe. Eles não querem isso. E eles, então, num primeiro momento, por causa do seu conflito de interesses, eles usam a arma dos fracos. O deboche. O deboche é a arma dos fracos. Tu, crentezinho, estava onde no carnaval mesmo? Mas você acredita nessas histórias da carochinha? Poxa, você é um universitário. Você é um cara instruído. Você é alguém que lê. Você realmente vai para a igreja? Você é aquele também que fica lá com os braços para cima louvando? É? Arma de fraco. Deboche, ridicularização. É isso que eles vão fazer. E depois partem para uma que mostra e revela o seu próprio caráter, o menosprezo. O menosprezo para desmotivar as pessoas a levarem adiante a obra que surgiu no coração do próprio Deus. Ridicularização, deboche, menosprezo, críticas, e a gente vai, depois de um momento especial desse de recarregar as baterias e inflar quase o peito, quase o momento de tirar um voo, a gente começa a ficar meio tímido, começa a se desanimar. Mas essa situação de ameaça que começa assim apenas com uma ridicularização, porque havia conflitos de interesse por trás aqui, isso que começa dessa forma para impedir, através de tensões, de dificuldades que a obra siga adiante, ela não vai ficar nessa primeira tentativa de desmotivação por meio de menosprezo. Esses inimigos da obra de Deus, eles tentam se impor por vezes à força. Quando isso de menosprezo não resolve, de ridicularização, os inimigos da obra de Deus inflam o peito e partem para cima.
Os incomoda profundamente que existam pessoas que queiram levar adiante aquilo que Deus está realizando. Incomoda as pessoas simplesmente pelo fato de existirmos. Para algumas pessoas, nós não precisamos abrir a boca, nós não precisamos falar nada, nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos ter nada em comum com elas, nós não precisamos estar envolvidos nos mesmos projetos que elas, mas o fato de você ter estado aqui nesse encontrão, o fato de você estar colocando a sua vida diante de Deus para que Ele use você, o fato de que você está disponível para Deus, o fato de que você, com a sua vida, os seus recursos, a sua vocação, é um projeto do próprio Deus, para que o grande projeto do reino dele se concretize. Esse fato as incomoda profundamente. Você não precisa fazer nada, você pode ter uma carreira excelente, com testemunho coerente em comparação com os teus colegas, e isso vai incomodá-los profundamente, porque os princípios que te motivam é aquilo que eles gostariam de destruir para dizer, mais um crente hipócrita. É isso que nós temos dentro desse empreendimento que nós estamos ouvindo um pouco mais a respeito de Neemias. Eles mudam então de estratégia, eles não querem que a obra siga, e agora o que eles fazem, versículo 7 do capítulo 4. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Eles não ajudam em nada. Eles só atrapalham. Eles só ameaçam. Eles só minam a confiança. Eles não têm proposição nenhuma. Eles não propõem nada. Eles apenas questionam. Eles não se colocam à disposição. Eles não querem participar, essas pessoas simplesmente questionam, criticam e destroem. Nesse momento eu estava falando aqui do Sambalate de Tobias e não de algumas pessoas com as quais você convive. O que acontece então é que essa turma que recarregou as baterias na presença de Deus não desiste. Eles seguem adiante. A obra segue adiante. Eles não se enfraquecem. Eles reconhecem que aquilo que estão fazendo diz respeito a algo que está no coração de Deus e tem o privilégio de poder participar. E então a obra segue adiante. E os inimigos da obra percebem também a fidelidade. Percebem também que aquelas pessoas não se desmotivaram nem pelo deboche, nem pela ridicularização, nem mesmo pelas ameaças que estavam sofrendo de serem destruídas. Eles seguem adiante. E diante desse empreendimento que está sendo feito ali, as pessoas não querem ver dar certo, mas agora percebem que corre risco sim da fidelidade vencer. Diante de um cenário assim, de ameaças, de dificuldades, de contendas, de lutas ferrenhas para seguir adiante naquilo que é o propósito de Deus, como agir? Qual atitude tomar? Ficar irado, assim como os inimigos da obra, esbravejar, bater boca, falar, discutir para convencer que não é assim, justificar que a obra é importante, que o projeto vale a pena e que vai continuar, bater o pé, buscar ajuda de aliados mais fortes. Qual atitude tomar? Vamos ver o que Neemias fez? Lá no versículo 4 a 5 do capítulo 4, nós temos um pouquinho do que Neemias faz. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo
desprezados. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Isso é uma resposta de Neemias, na coerência daquilo que ele mostrou desde o início do empreendimento dessa obra. Ele ora. Orar. Nós desaprendemos a fazer isso. Quando nós temos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, por vezes, o convite para que nos encontremos para orar, é a reunião que vai menos pessoas. Quando nós temos momentos dos cultos abertos para que as pessoas possam orar, é o momento que menos pessoas se arriscam a erguer a voz. No nosso dia a dia é o que nós menos fazemos, orar. As orações relâmpago de Neemias para poder então ter um discernimento e colocar a causa nas mãos de Deus. Aquelas orações que podem nos acompanhar enquanto estamos indo, dirigindo para o trabalho, enquanto estamos na nossa casa, enquanto temos um momento de almoço, orar, falar com Deus, nutrir o relacionamento com Deus, porque afinal de contas é daí que vem toda a força, energia e vigor durante o nosso dia a dia. Orar, estar em relacionamento com Deus. Eu não tenho tempo para orar. O Twitter, o Facebook vão depor contra você no dia do julgamento final. Nós temos sim, nós temos as oportunidades para fazer o que Neemias faz quando a obra está correndo risco de não ser concretizada porque inimigos a estão ameaçando. Nós temos a oportunidade de confessar diante do nosso Deus que nós temos a plena convicção e a consciência de que essa obra não depende de nós, depende mais dele do que da nossa força e fidelidade. Depende mais dele do que de nós. Depende muito mais dele do que de qualquer um de nós. Depende do agir dele. Toda vez que nós oramos, nós estamos dizendo isso para Deus. Deus depende mais de ti do que de mim. Toda vez que temos uma dificuldade, seja a nível comunitário, seja a nível dos ministérios da comunidade, seja a nível pessoal, familiar, seja a nível de emprego, quando nós colocamos essa causa diante de Deus, é um testemunho profundo de fé dizendo para Deus, Deus depende mais de ti do que de mim resolver isso. É um testemunho de humildade, de confiança e de fidelidade que Neemias nos ensina de forma tão coerente desde o início do seu livro até o final. Neemias nos ensina que diante de situações tensas, ameaçadoras, nós temos a oportunidade de mostrar coerência com os nossos princípios de fé. Quando alguém chega a você com um problema para compartilhar, não apenas para resolver, não se torne especialista em todas as causas. Como nós ouvimos tão bem aqui, tenha compaixão, abra os ouvidos e ore a Deus. Depende mais desse Deus do que de você. Depende mais daquilo que Ele coloca no teu coração e, algumas vezes, calando a sua boca e a minha, para que Ele possa agir. Mas algumas vezes nós precisamos então também mostrar o local certo para onde nós mesmos vamos. Com sinceridade, algumas vezes dizer para algumas pessoas, eu não consigo te ajudar, eu não sei te ajudar, mas eu caminho com um que tem me ajudado muito. A pessoa pode até nem querer ouvir mais, mas você deu o teu testemunho de confiança, de fidelidade, de humildade, dizendo, não depende de ti mesmo, de mim mesmo, depende daquele com quem nós andamos, aquele que é a rota, aquele que nos dá as orientações e as coordenadas, e aquele que nos mostra para onde devemos ir, o objetivo a que devemos seguir, aquele que disse que era o caminho, a verdade e a vida, é com ele que nós andamos. Nós não temos nenhuma verdade para impor sobre as pessoas. Cristãos não têm verdades absolutas. Cristãos caminham com alguém que disse que era verdade, e quando pessoas estão confusas, nós simplesmente os convidamos para ir junto conosco. Pessoas cristãs não têm caminho para apontar para ninguém dizendo, siga por aí, vai dar tudo certo. As pessoas cristãs dizem, eu caminho por alguém, através de alguém que disse que era o caminho, você quer vir junto comigo? Pessoas cristãs não têm a melhor resposta para dar sentido para a vida.
não tem as melhores respostas para como as pessoas devem viver a sua vida. Essas pessoas cristãs, elas têm um mestre a quem se submetem como discípulos. Essas pessoas dizem, eu caminho com alguém que é a própria vida. Quem sabe você pode experimentar também disso para dar sentido para os seus dias. Na dependência, na vivência fiel, na entrega total, dizendo para Deus, depende mais de ti do que de mim essa obra. Algumas vezes não são apenas essas ameaças então externas ao nosso redor que fazem com que o que Deus está querendo empreender corra risco. Em um ponto desse 4º capítulo de Neemias, nós vemos que algumas vezes as ameaças elas são internas. E eu iria para um interno depois, quero ir um ponto a mais. Aqui nesse caso, o que acontece no versículo 12 é que aqueles judeus que moravam nas imediações ali, que tinham contato com aqueles que estavam ameaçando, começam a dar ouvidos àquilo que não deveriam. E começam a semear para dentro do convívio, para dentro daquele empreendimento que Deus está chamando à existência, para dentro daquilo que Deus está querendo fazer, começam a semear dúvidas, começam a semear discórdia. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Ou seja, Neemias consegue perceber que algumas vezes as desmotivações que está dentro do grupo que está querendo agradar a Deus, veio sorrateiramente pelas brechas daqueles que estavam simplesmente à margem, sem realmente estar envolvidos com essa causa. E daí esse medo, essas brechas que Satanás usa para destruir vidas, famílias e comunidades, começam a ficar grandes demais, porque as pessoas começam a dar ouvidos mais aos instrumentos de Satanás do que ao agir do Espírito Santo. E daí a obra corre o risco de ir parando. Porque se as pessoas fossem rápidas para passar adiante aquilo que ouvem do próprio Deus e leem na palavra, como são para passar boatos e melindres adiante, olha, o reino de Deus já estaria efetivamente concretizado nesse mundo. Nada mais perigoso do que arruinar nossa parte do trabalho no reino de Deus do que dar ouvidos a boatos e deixar a malícia de Satanás chegar ao coração. E foi assim, exatamente assim que aconteceu com o povo de Deus. Ou seja, as ameaças não são apenas externas. As ameaças, por vezes, são internas na forma como nós também agimos com coisas que nós vemos e ouvimos. A ameaça, por vezes, também está muito mais interna do que entre pessoas, ela está dentro de nós mesmos. Nós nos auto-sabotamos na nossa caminhada com Deus, por vezes. Se nós nutríssemos a nossa fidelidade a Deus refletindo a respeito da fé em Jesus, como por vezes nós nutrimos as críticas e os questionamentos à fé, nós todos seríamos evangelistas. Porque nós damos muita atenção às muitas vozes que estão dentro de nós e que nos deixam confusos. Mas os inimigos da obra de Deus não conseguem perceber algo que aqueles que caminham com Deus percebem. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Aqui tem algo especial. Algumas pessoas desconsideram algo que eu chamo aqui de o fator Deus. Deus existe. E Deus age. Aqueles que não o conhecem desconsideram o fator Deus. Aqueles que o conhecem consideram o fator Deus em toda e qualquer obra que precisam realizar e olham para aquilo que estão vivenciando através das suas profissões, na sua comunidade, na sua vida pessoal, olhando para esse Deus, o fator Deus. Aqueles que militam contra aquilo que Deus está querendo fazer, reavivando nossas comunidades, reavivando os nossos corações, nos colocando à disposição desse Deus, eles desconsideram o mais importante,
Deus. Olham por vezes para os seus próprios interesses e esquecem do fator Deus. Quando nós voltarmos para as nossas comunidades, espero que cada um de nós volte e se integre a um convívio comunitário. Quando nós nos envolvemos nisso, nós nos envolvemos não para que sejamos agradados. Se não tem esses hinos, eu não vou para o culto. Agora imagina, numa comunidade com 300 membros, se cada pessoa tiver essa atitude estúpida sua de querer só cantar os hinos que você gosta. Eu não gosto dessa estrutura do culto. Imagina se cada pessoa das 300 pessoas que são membros nessa comunidade quisessem a ordem de culto como você quer. Imagina que estupidez, onde isso pararia? O que nos importa é olhar para aquilo que Deus quer que nós vivenciemos e não nos próprios interesses e expectativas, porque isso não tem fundo, isso nunca acaba. O ser humano inicial era igual a Deus e isso não lhes bastou. Ou seja, aqui quando nós olhamos para essa obra que precisa ser empreendida, na forma como nós saímos daqui então carregados e mais recarregados, nós indo para o contexto concreto diário, vão haver muitas ameaças, dificuldades e lutas. Para manter adiante essa fidelidade de colocar a nossa vida à disposição de Deus. E o que então fazer? Trabalhar e agir. Versículo 9 nos lembra, Neemias orava e agia, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles. Versículo 18, os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Neemias mostra que ele é um homem de oração e de ação. Ele é um homem que ora e está em profunda intimidade com Deus e age coerentemente seguindo a sua oração. Ele, ao mesmo tempo, jejua e ora por 4 a 6 meses para poder apresentar o seu pedido ao rei. Mas ele já tinha todas as informações necessárias para apresentar ao rei, para que então essas informações pudessem lhe abrir portas. Neemias é um homem que mantém a intimidade com Deus, mas não se abstrai da vida real e concreta. Ele ora e ele age. Quando as ameaças vêm, ele ora e continua a trabalhar. Quando internamente surgem dificuldades, ele ora e vai trabalhar. Ele vai motivar a turma para continuar seguindo adiante. Ele ora e ele trabalha. E ele faz com que cada pessoa, então, seguindo o versículo 17 e 18, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à sua cinta, e assim edificavam. Ou seja, uma mão na obra, a outra com uma arma em prontidão para se defender. Eita, soou meio bélico isso, não soou? Soou estranho. Soou meio agressivo. Qual é a arma das pessoas que caminham com Jesus? Qual é a espada que pessoas que caminham seguindo a Jesus, o Cristo, o Senhor da vida, carregam consigo? Que espada é essa? Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa, amados, é a nossa única arma. Nós não ameaçamos, nós não agredimos, nós não impomos, nós não discriminamos, nós não marginalizamos, nós portamos a palavra de Deus e é com ela que nós vamos adiante. Só ela. Aqueles que caminham com Jesus, segundo Efésios 6,17, têm essa arma. Nos relatos aí de Neemias, a gente vai vendo que essa obra segue adiante.
E uma das coisas mais interessantes é que, quando essa obra segue adiante, ela não para por causa de ameaças. Do início ao fim é isso que nós estamos vendo. Porque Deus vai levar a obra dele adiante, seja conosco ou com outros. Seja com as pessoas que fazem parte da igreja luterana, ou seja com outros. Deus não se atém a denominações. Seja com você, se não for com você, vai ser com outros. Mas ele vai fazer. Ele vai continuar fazendo. A única diferença é que nós, que ouvimos a esse respeito, temos o privilégio de participar da obra. Não nos coloquemos mais alto do que devemos nessa obra, porque se não for comigo, vai ser sem mim. E outro vai se levantar no meu lugar. Outro vai clamar, outro vai pregar, outro vai agir, outro vai estimular. Mas ouvindo o que eu tenho ouvido a respeito do agir de Deus no nosso meio, olhando as fotos que me têm sido mandadas pelos grupos de WhatsApp, aí 1.600 jovens no encontro de jovens em São Bento do Sul. Que especial. Quase 700 pessoas no auge lá em Ituporanga. Quase 300 pessoas em Nova Mutum, no Mato Grosso. Quase 300 pessoas em Cruz Alta. Quase 700 pessoas em Pelotas. Povo santo de Deus, o que Deus tem feito no nosso meio precisa se voltar para a honra e glória dele, porque ele tem feito a obra, ele tem levantado pessoas. E neste final de semana eram milhares e milhares dos nossos, aqueles que estão se envolvendo nessa obra, para dentro também da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, para dentro do agir de Deus no nosso tempo, se colocando à disposição e dizendo: Deus, aqui estou, que seja comigo também essa obra. Quero que seja comigo também, Senhor. Não quero estar fora do teu agir, porque é muito bom. Porque é muito bom fazer parte disso que o Senhor está fazendo no nosso tempo. Mesmo em meio ao sofrimento, aos reveses, às ameaças, tu estás agindo, Senhor, e eu estou vendo. Isso é muito bom. Quando estamos envolvidos nessa obra que Jesus mesmo está realizando, podemos contar com o agir do Espírito Santo de Deus. Não somos nós que fazemos. E algumas vezes, por mais cansativo que seja, por mais desgastante que seja, por mais confuso que seja algumas vezes, por mais energia que nos custe, por mais dificuldades que enfrentemos, este encontrão foi realizado sob o cuidado de Deus e sob o agir de Deus. Glória a Deus por isso. Quando então você sair daqui, você quer que sua vida esteja dentro desse agir de Deus, sintonizado, orientado dentro dessas orientações que o próprio Jesus vai te dando. Você quer vivenciar isso? Talvez você tenha essa clareza e essa consciência. Outros talvez tenham deixado a sua vida à disposição de Deus, tenham entregue a sua vida, mas não saibam muito bem o que isso significa. Depois de tudo aquilo que nós ouvimos a respeito da compaixão que marca a vida cristã, das dificuldades internas e externas que nós temos, você quer que Deus faça com que aquilo que tudo foi dito aqui, talvez algumas vezes te parecendo de forma tão teórica, seja algo que você experimenta na sua vida? Porque se este encontrão não serviu para despertar em você esse querer, esse ansiar, esse desejar, que os teus olhos estejam vendo o agir de Deus, se não serviu, então não serviu para nada. Mas eu tenho plena convicção de que, como aconteceu lá na Babilônia, Deus tocando o espírito de algumas pessoas, eu tenho certeza absoluta e ouvi isso, que aqui também aconteceu e está acontecendo. Pessoas que estão se colocando à disposição de Deus, dizendo: eu quero que através da minha vida, através da minha profissão, através da minha família, através dos meus recursos, através da minha posição social, através dos dons que o próprio Deus me deu, eu quero ver
manifestações do reino de Deus. Eu quero fazer parte dessa obra que Deus está realizando. É isso que você quer também? Você quer entregar os dias da sua vida a Deus, para que eles sejam parte dessa obra de Deus? Se você diz para si mesmo diante de Deus e dizendo para Deus, amém, eu preciso te alertar que isso é uma aventura. Isso é uma aventura. Vida cristã, pessoal, é para corajosos, não para medrosos. Caminhada em discipulado com Jesus é para gente que tem coragem de entrar em tempestade. É um aventurar-se com esse Deus que transcende tudo que nós podemos planejar para a nossa vida. É entrar nisso, embarcar nisso, embarcar em uma jornada que pode colocar a vida de ponta cabeça. Então, antes de você responder de forma concreta para Deus, sim, eu coloco a minha vida, eu quero te alertar disso. E agora eu pergunto de novo. Você quer que sua vida esteja dentro do agir de Deus, por causa daquilo que Jesus fez em seu favor, morrendo naquela cruz, para te mostrar um propósito de vida, e sendo ressuscitado, tirado da morte? Você quer se envolver e se deixar, então, usar como instrumento de salvação, de bênção na vida de outras pessoas? Eu convido a você curvar a sua cabeça nesse momento. Quero te convidar a orar. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você compartilhou, falou, percebeu, repassa isso tudo na memória, tudo que te foi colocado no coração pelo próprio Espírito Santo. Tudo aquilo que vem do próprio Deus e que chegou ao teu coração. Traz isso à memória e deixa o Espírito, então, te conduzir nesse momento. Todas as palavras que você ouviu, todos os ganchos que você fez com a sua própria vida, lembrando de coisas tão concretas, traz isso tudo de volta à memória nesse momento. E agora, na presença do próprio Deus, eu te convido a um gesto bem concreto de dizer para Deus de forma física, real: eu estou à tua disposição. Eu te convido, se isso está no teu coração, não se constranja se você não tiver clareza do que isso significa. Se isso não é o que você quer fazer, não se constranja, mas se você quer realmente isso, eu convido você a se ajoelhar. Aí onde você está, na posição onde você está, com total liberdade, sem constrangimento, eu convido você a se ajoelhar. Ó Deus, são muitos aqueles que o Senhor mesmo tem chamado para a tua obra, para colocarem os seus dias diante de ti, para que eles possam ver o Senhor mesmo agindo através das suas vidas, das suas profissões, das suas carreiras, das suas famílias. Cada um desses, ó Deus, que agora se rende a ti, precisa do poder do teu Santo Espírito. Não é, Deus, pela nossa sabedoria, não é pela nossa eloquência, pelo conhecimento que detemos,
Não é, Deus, por isso. Não é pelos recursos que já temos. É pelo agir poderoso do Teu Santo Espírito que essa obra se concretiza, Senhor. É através daquilo que o Senhor mesmo faz, nos mostrando e comprovando que depende mais de Ti do que de qualquer um de nós. Depende daquilo que o Senhor faz, não do nosso agir. Então, neste momento, Deus, no nome de Jesus, acolhe essas vidas, acolhe esses dias, acolhe todo esse potencial de transformação dessa nação, Senhor. Acolhe cada um desses dias que agora está sendo colocado diante de Ti, que está se rendendo para ser instrumento, então, de bênção nas Tuas mãos, Deus. E faz a Tua obra, Senhor. Derrama poderosamente do Teu Espírito. Ó Deus, eu clamo que cada uma dessas pessoas seja surpreendida pelo agir do Teu próprio Espírito. Concede-lhes dons, Senhor. Concede-lhes mais para administrar. Concede-lhes, Deus, a oportunidade de carreiras bem-sucedidas. Concede-lhes, Senhor, oportunidades também de perceber que não apenas por carreiras bem-sucedidas Tu fazes grandes obras, porque por vezes o Senhor precisa de pessoas simples e humildes, capazes de chegar àquelas pessoas mais simples da sociedade. Mas o Senhor também precisa de homens e mulheres que cheguem às mais altas autoridades deste país para lhes prestar testemunho. Então, Deus, neste momento, derrama do Teu Santo Espírito e concede dons, concede sabedoria, concede discernimento, poder que vem do alto, para que cada um de nós seja testemunha do Teu reino e seja usado como instrumento de salvação, Senhor. Ó Jesus amado, acolhe agora os Teus discípulos e que cada um siga a Ti, sendo perdoado, sendo reconciliado, tendo os pecados apagados. Que venha sobre eles, ó Jesus, o Teu sangue, a Tua justiça, para que então Tu mesmo, ó Deus e Pai, tenha nas Tuas mãos um povo santo para agir, para orar e para ser na Tua presença. Ó Deus, no nome santo de Jesus, que de fato assim seja, Pai. Amém. Você pode se voltar ao seu lugar.